Moonlight Boy, ou a Criança da Lua, era um dos maiores mistérios de Berserker até então, desde suas aparições em luas cheias até sua grande revelação como Griffith no mangá. Tem todas essas definições interessantes sobre esse personagem que sempre esteve ali rodeando, né, o agrupamento do Guts e a sua proximidade meio que inexplicável até então com a Casca, né? A forma como a gente olhava e parecia que tinha alguma coisa ali, sabe? Viria um plot twist realmente daquela criança. E foi dito e feito, né? Nos últimos capítulos nós tivemos então essa revelação que tanto ele quanto também ali o Griffith compartilhavam o mesmo corpo. Ou são a mesma definição de pessoas com características diferentes, nós ainda não sabemos. Mas com essa revelação, como Griffith com a Criança da Lua, torna a situação ainda mais complicada, tanto para Guts quanto também para a Casca. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Berserker. Sim, pessoal! Caraca, finalmente, hein? Vamos teorizar Berserker aqui. Eu acho que eu pensei que a gente ia demorar muito para fazer isso, mas estamos aqui para começar a teorizar. É uma teoria quase como uma certeza na comunidade, na fandom, né? Só falta realmente ter a confirmação, mas a gente vai recapitular algumas coisas que aconteceu para depois dar um veredito ali sobre como que vai ser essa questão ali do Guts com a Casca para lidar realmente com essa maluquice do Moonlight Boy, né? Do filho ali do Guts, quanto também da Casca, naquilo que a gente acredita. Então, se vocês estão empolgados com esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma. Compartilha esse vídeo também, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Berserker por aqui ainda. E olha só, se inscreva lá no canal nosso de Reacts, né? O Reacts do Geek Brasil tá crescendo e a gente tá fazendo Reacts de animes e dos animes consagrados, dos animes da temporada, então tem muita coisa bacana pra falar por lá. Vamos então para o nosso vídeo aqui para entender o Moonlight Boy em Berserker, né? A forma de que, às vezes, né, a gente tá lendo ali semanalmente, na verdade não semanalmente, né, mas tá lendo ali pra maratonar, né, porque semanalmente Berserker, esquece, né, não tem como, mas o fato é, quando a gente vai maratonando Berserker, né, você vai lendo ali a história pela primeira vez, você vai deixando algumas partes passarem, né, e é claro, né, tem o pessoal do Discord que tem me ajudado bastante com algumas dúvidas, algumas situações, e eu consegui, e é claro, o pessoal aqui dos comentários também me ajudou a ter bastante nuances sobre o que aconteceu, né? Como que o Moonlight Boy surgiu na história e a importância dele ainda maior depois da grande revelação dele com o Griffith. Depois de toda aquela desgraça que aconteceu com o Guts e com a Casca no Eclipse, nós descobrimos que a personagem estava grávida do Guts, né? A gente tem essa revelação, né, de que eles tiveram ali um caso, né? Por mais que a Casca ainda estava meio assim, titubeando, se queria realmente prosseguir com isso, com o Guts, ou coisa do tipo, mas ela estava grávida, né? Isso definitivamente... O filho ali era do Guts e tudo realmente acaba se modificando com essa desgraça toda que acontece no Eclipse. Por causa ali do que o Griffith fez ali com a Casca, nós sabemos que ela acaba perdendo o bebê, mas ele fica preso entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Explicado que esse bebê acaba surgindo, aparecendo, meio que basicamente fazendo ali do que a Casca fosse salva, ou até mesmo ali tivesse um ressurgimento em alguns momentos bem específicos. Com isso, ficamos sabendo que em algumas outras sagas que o bebê aparecia toda vez que a Casca estava em perigo. Toda vez que a personagem estava em uma situação perigosa, numa eminência de perigo, ele realmente se colocava ali presente. Meio que até mesmo quando a gente consegue observar
ele aparecendo lá na saga, na qual ela é colocada como sacerdotisa ali numa seita, né? Referente aos capítulos ali 140 até o capítulo 150, na qual a gente vê toda essa desgraça acontecendo e ela é colocada realmente como uma sacerdotisa por causa ali dos poderes que o bebê acaba dando ali pra ela no intuito de salvar a personagem. Só que tudo muda a partir do capítulo 158, né? Quando conhecemos o ser conhecido como o desconhecido no fundo das profundezas. Por ter nascido ali como uma má formação, ele basicamente foi separado, né? Essa formação, ela foi dada como algo terrível. E o único lugar que ele achou para viver era nas profundezas, em um buraco, né? E, basicamente, como ele vivia em um buraco, e aquele lugar era um cenário de várias e várias batalhas, várias e várias guerras, as pessoas iam enchendo aquele buraco de cadáveres, né? Sempre iam colocando as pessoas mortas, corpos mortos, e é por isso que ele ficou conhecido, né? Ele se autoproclamou como desconhecido no fundo das profundezas. Mas então, no meio do seu desespero, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, ele encontrou a mão de Deus e entendeu o seu propósito. Seu propósito era trazer Fenton na forma de Griffith de volta à vida, se tornando o ovo para criar um novo mundo, para criar um mundo perfeito, né? Ele mesmo fala que esse mundo era um mundo corrompido, um mundo destruído, um mundo mau, um mundo cheio de guerra. E é por isso que ele iria ser o ovo para criar um mundo perfeito, para fazer com que o Griffith pudesse reencarnar novamente e assim prosseguir com as suas idealizações. Só que todo o planejamento dele tem ali uma curva traçada por um destino, por alguma coisa, por uma situação que nós não sabemos. O que fica claro é que no capítulo 165, o ser que foi rejeitado pelos humanos, em seus minutos finais, decide tomar uma atitude muito mais humana do que qualquer outro ser humano havia tido com ele. Assim, o desconhecido das profundezas diz que o bebê que permeava a casca já não possuía mais poder diante da morte. E dessa forma, ele acaba lhe engolindo, né? Dessa forma, ele acaba ali colocando ele para dentro para testemunhar o fim do mundo. Ele continua dizendo que o bebê deformado terá um belo sonho dentro dele. E o ovo, que era para ser apenas uma encarnação ali do Griffith, se tornou a pedra de tropeço, tanto ali para o Guts, quanto também para a casca e principalmente para o próprio Griffith, que acabou realmente mostrando para nós sobre a sua ressurreição ali nos últimos capítulos, nos próximos capítulos que nós tivemos no decorrer dessa saga. Já no capítulo 67, Guts percebe que o bebê está dentro do desconhecido das profundezas e tenta ir atrás dele, mas não dá mais tempo, né? Lembrando lá atrás que o Guts tenta dar fim ali nesse bebê e a casca lhe impede, né? Ela acaba lhe impedindo porque na concepção dele acaba percebendo que não era mais um ser humano, né? Mas sim um ser ligado ao mundo dos vivos e ao mundo dos mortos. Isso é interessante porque também faz uma referência à origem do Guts, né? Não sei se vocês lembram, mas o Guts, ele acaba nascendo, né, de uma pessoa morta, né? A pessoa estava ali de uma situação muito complicada, não vou dizer aqui porque senão o vídeo vai ser desmonetizado, mas a pessoa estava numa situação muito complicada e o Guts acaba nascendo naquele momento e depois ele é pegado ali para ser criado no meio dos mercenários. E assim, no meio desse caos, no meio dessa crueldade, o Guts foi formado para assim, então, encontrar esse bebê que teve um encontro com esse ser desconhecido. O desconhecido das profundezas se despede do mundo gerando uma criança dentro de si. Como um ovo, ele se despede do mundo sorrindo e entendendo que havia cumprido o seu papel. Assim, então, observamos que após a batalha contra o cruel sacerdote Mosgus, Guts dá de cara com Griffith encarnado e não pode fazer nada contra ele. A gente observa ali de uma situação na qual a casca, de uma forma meio que irracional, tentaria ao encontro do Griffith, o que achávamos na época ser apenas um reflexo de suas memórias ou coisa do tipo, né? Já não bastava realmente ter ali a pessoa, né? Este ser maligno que destruiu toda a vida ali do Guts e
observar ele frente a frente, não poder fazer nada contra ele, agora o Guts estava observando a Casca ir na direção do seu adversário, do seu antagonista. E isso provavelmente machucava o coração do Guts todas as vezes, só que agora a gente entende que ela não estava indo na direção do Griffith, mas sim na direção do seu próprio filho. Fica comigo aí que a gente vai explicar um pouco mais sobre esse contexto. Tudo muda quando o Moonlight Boy surge na história, deixando ainda mais as situações conturbadas. O menino logo se aproxima de Casca e Guts, e estranhamente já mostrava sinais de que não parecia realmente ali algo à toa. De que o Moonlight Boy tinha algumas características que, se você olhasse bem, parecia muito ali com a Casca e também com o Guts, né? Tinha realmente essas fisionomias, as expressões, as caras e bocas que ele colocava ali na história. E se você comparar em alguns momentos, tanto ali na fase clássica de Berserker, né, quando tá contando o início ali dos Falcões, demonstra exatamente as expressões da Casca e também do Guts quando eles são mais novos. E depois de tantas vezes ali que o menino aparece e desaparece, a Shirky, ela fala ali que o garoto surge sempre em lua cheia, que é quando, né, é o momento em que a magia está mais em alta, né? Toda vez que a lua cheia surge, é onde o garoto se faz presente. É nesse momento que o garoto se faz presente. Dessa forma, no último encontro deles, quando Casca despertou sua mente finalmente, o garoto parece que teve seus grandes momentos como pai e também com a sua mãe, se fosse realmente uma criança normal. Se ele fosse realmente uma criança normal, nós veríamos ali o Guts e a Casca lidando ali com esse menino como se fosse filhos deles naturalmente. E isso deixa a situação ainda mais dolorosa. E como nós sabemos, ele não é uma criança normal porque o Griffith fez ele se tornar assim. Mas quis o destino colocar os dois para habitar o mesmo corpo. Não sei se foi algo ali do acaso ou se foi alguma intervenção além ali dos 5 pertencente à mão de Deus, né? O que eu acho que é improvável nessa altura do campeonato de Berserker. Porque assim, toda vez que a lua cheia surge, o garoto toma conta do corpo do Griffith e desaparece em busca ali dos seus pais. Mas Griffith abusou da bondade da criança para destruir a ilha na qual Casca poderia viver em paz. Por isso que o mesmo aparece chorando apenas com um olho. Essa cena ela é muito enganosa, né? Pode até parecer que é o Griffith que está chorando, que está lamentando, mas quem está chorando é o Moonlight Boy, né? O filho do Guts e da Casca, que vive dentro do Griffith, está chorando porque sabe que foi realmente usado pelo próprio Griffith para poder destruir ali a Ilha dos Elfos e no momento, e era o lugar na qual a sua mãe poderia viver em paz, era o momento e o lugar na qual a sua mãe poderia realmente ter uma paz naquele mundo, não só sua mãe, quanto também seu pai também. E a forma realmente de fazer com que aquela ilha seja destruída é para mostrar que o Guts precisa realmente seguir com a sua missão e a Casca precisa realmente terminar de lhe ajudar. Griffith nunca teve salvação. E o que o Miura faz aqui com os leitores é uma clara mensagem disso. O antagonista vai passar por cima de tudo e de todos. Vai passar por cima de todo mundo para ficar realmente com seus objetivos. Seja até mesmo ali com uma criança inocente. A gente observa até mesmo esse detalhe colocado na história, colocado na trama de uma forma sensacional, de que o Griffith não vai parar apenas como uma nação. Ele não vai parar apenas com o mundo. Se bobear, ele quer dominar o universo e assim por diante, né? E esses são detalhes realmente que a gente vai observando na forma como ele vai escalonando e que a sua vontade nunca é saciada. A questão agora é que Griffith sabe que o Moonlight Boy é a sua fraqueza. Seu lado mais frágil é incrivelmente representado na figura de uma criança inocente. A forma realmente como esse garoto não merecia passar por tudo isso. Só que qual é a atitude que o Guts e a Casca tomarão junto com isso, né? Porque para matar ali o Griffith, terão que matar o seu filho também.